tudo bem mesmo? O povo tá meio... Será? Quem tomou banho aqui hoje? E 2 banhos. Não pode tomar 2 banhos mais, senhora. Agora não é politicamente correto, faz mal. É só um banho e aquele rapidinho que lava assim, sabe? Tem que fazer campanha, gente. O negócio tá difícil. Eu tô falando sério, hein? Mas olha, o Brasil inteiro acompanhou o drama de quem? De Andressa Urach. A Andressa ficou internada um tempão, quase morreu. E olha, o Brasil torceu por ela, né? Até a recuperação, que ainda não foi totalmente... Ela não está completamente curada. Mas a gente está aqui, torcendo por ela. Torcendo porque realmente é uma menina que já abriu o coração aqui várias vezes. Trabalha aqui na Rede TV. É uma querida. E tem essa coisa de... eu acho que ela foi ingênua de acreditar que realmente ela precisava de tudo isso para conquistar um espaço dela. Quem sabe? A gente realmente não pode julgar. O que a gente sabe é que ela quase morreu e a gente realmente não acreditou que foi tão sério. Mas hoje ela vai estar aqui, ela vai falar sobre esses momentos e parece que agora ela está se apegando à religião. O negócio mudou para ela totalmente. Será? Será que ela nunca mais vai fazer uma intervençãozinha? Ela falava que a boca dela era pequena. Será que ela vai aguentar? Vamos assistir. Andressa Urach vai abrir o coração. Promete contar tudo. O que já fez para ser famosa? Eu era muito magra, eu queria um músculo. Eu precisava ser assistente de palco. Certo. Na época, tava a fase das mulheres gostosonas, bombadas, que graças a Deus já passou. O excesso de vaidade. Eu sofria bullying por ser muito magrinha. Os problemas que enfrentou. O fato dele ter lipado ali, inflamou o PMMA que tá dentro do meu músculo. O medo da morte. Eu sabia que estava sendo muito grave, que eu ia morrer. Eu sabia, eu tinha certeza daquilo. E o que aprendeu com tudo isso é daqui a pouco. Olha, eu vou falar boa noite pro Thiago, pra Simone, tudo bem? Boa noite, Boa noite, Lu. Luciana. Tudo e você? Vocês sabem que a Andressa Urach tá aí? Ah, sim. Fiquei muito feliz quando a vi, viu, Que Luciana? bom, né? Bonita, Lu. Ela tá mais bonita, você vai Tá ver. mesmo, tá mais em paz, Tá né? mais serena, ela tá diferente. Cadê a Andressa Urach? Mostra pra gente. Cadê? Tá, olha lá. Tudo bem, Andressa? Ai, que bom. Eu vou para os comerciais e eu já volto conversando com a Andressa Urach. O Brasil vai parar. Eu quero ver aqui no palco do Super Pop. Daqui um minutinho a gente vai e volta. É isso aí. Cadê? Cadê, gente? Cadê Andressa Urach? Vem pra cá, Andressa! Vai, gente. Nossa! O povo te ama, hein? É impressionante ter que chegar no fundo do poço pra saber que o povo te ama assim. Lu, boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, Lu. Boa noite, Thiago. Boa noite, Flor. Boa noite, todo mundo. Tá bonita, Simone. eu tô gostando de ver, tô sentindo Eu tô, firmeza Lu, aqui. eu tô assim, com tanta alegria que eu digo, Deus, obrigada, Senhor, por estar viva. Obrigado aos médicos que me receberam isso aí. de braços abertos no Hospital Conceição, em Porto Alegre, no SUS. Eu ia falar um hospital do SUS, porque pra gente SUS. falar mal, a gente fala, tem que falar bem também. Exatamente, o TI do Hospital do Conceição. Maravilhosa. Foram excelentes profissionais durante 25 dias. Salvaram a sua vida. Salvaram a minha vida, mas Deus permitiu que eu estivesse viva para ser um testemunho vivo dele e dizer, olha, Deus existe, Ele é vivo, Deus que eu creio me deu essa segunda oportunidade. Eu acho que nada acontece por acaso. Não existe cruz maior que você não possa carregar. E eu precisei passar pela dor, pela morte, para as pessoas sentirem carinho por mim. Será que ela já não sentiu e você não Ô, sabia? Lu, na verdade, assim, na minha vida inteira, durante esses 27 anos, eu procurei uma aceitação. Eu queria que as pessoas me amassem. E eu deixei a ira tomar conta de mim, a raiva na fazenda, sabe? Eu me arrependo tanto, que nem eu digo assim, eu tenho tanta vergonha da Andressa que eu fui, por ser inexperiente, pelos erros da vida, Normal, sabe? também. Que todo mundo comete. Mas quando você tá de frente com a morte, eu nunca imaginei que eu fosse morrer. E quando você vê que você luta uma vida inteira para conquistar
um bom carro, um bom apartamento, uma condição de vida social melhor, que fica tudo. A gente não é nada. É só a vida sabe? que a gente tem. A gente só tem a vida, o sentimento que a gente Na tem com hora as que se depara pessoas. com a morte, você fala, e agora? E agora? Sabe? E aí eu senti vergonha diante de Deus. Eu estive na presença de Deus, fui pro meu juízo final. Então segura no juízo final que eu vou contar a história e eu já volto. A gente vai contar a história dela e ela solta o verbo. Vamos lá. André Surak. Ela sempre sonhou com a fama. Desde criança, Andressa Urach demonstrou que queria brilhar. Dona de um corpo escultural, era vaidosa e buscava a perfeição. Sua grande oportunidade veio no concurso Miss Bumbum 2012. Ela não levou o título, mas chamou muito mais atenção que a vencedora. Como vice Miss Bumbum, causou polêmica de todos os jeitos. Apareceu de forma inusitada em eventos. Contou que teve um caso com o jogador Cristiano Ronaldo. Brigou no reality show A Fazenda. Babaca. Mas ela foi além e conseguiu mostrar seu talento. Aqui na Rede TV apresenta o programa Muito Show e faz matérias irreverentes. O que dá mais dor de cabeça para jogador de futebol? Uma Maria Chuteira, um uísque falsificado depois da balada As duas coisas. ou aquele técnico chato? Eu sempre vou falar de mim, tá? No meu caso, Maria Chuteira. Mas no fim do ano passado foi vítima de sua própria vaidade. Por conta do hidrogel, substância que aplicou nas pernas, Andressa foi internada e chegou a ficar em coma. Foram longos dias de angústia, muitas vezes com notícias nada animadoras. Teve um momento que eu fiquei com muito medo, sabe? Eu fiquei com muito medo. Chegou a ficar entre a vida e a morte. A infecção estava tomando conta do sangue dela, sabe? E isso, a gente sabe que isso não é bom, sabe? Qualquer leigo sabe que isso não é bom. Eu não entendo nada de medicina, não entendo nada de procedimento, mas qualquer um sabe que uma infecção generalizada pode levar à morte, sabe? Mas Andressa não desistiu. Sua vontade de viver sempre foi maior. Pouco a pouco apresentou melhoras. Seu estado de saúde, que inspirava cuidados, se estabilizou. Não é fácil, sabe? Não é fácil tudo que eu passei, não é fácil tudo que eu tô passando. Aconteceu o que ela considera ser uma segunda chance de viver. Já tô até chorando. Nossa, mas realmente você ter uma septicemia é uma coisa muito séria. Eu tô aqui com o seu companheiro de palco, ó, que tá super feliz em revê-la. A Simone, você já tá chorando. Por que você já fica Tô chorando, né? né? Me conta essa emoção. Essa emoção que tá assim, a flor da pele. Você tá assim desde Lu, que você conseguiu sair do hospital. Como é que eu tá tô isso? feliz por estar viva, por respirar, por caminhar, por ter pernas, sabe? O sentido da vida, quando você se depara com a morte, é você dá valor à vida, sabe? Eu fiquei 25 dias naquela UTI, tentando sobreviver. Eu perdi 6 quilos, eu fiquei entubada, eu fiquei em coma, respirei por aparelhos, meus rins pararam de funcionar, meu sistema respiratório parou de funcionar. Então, assim, só eu, a minha mãe e Deus, a gente sabe o que a gente passou. Você se lembra desses momentos? Ou você... Me lembro, na Você tem verdade, flashes, assim? na verdade, Lu, foi tudo muito rápido, porque assim, há 1 ano eu já estava sofrendo com o problema do hidrogel. Que nem eu digo assim, eu acho que nada acontece por acaso. Tão ruim que foi, que sirva de exemplo para salvar vidas, sabe? Que tenha acontecido comigo, acho que Deus faz tudo certo, que aconteceu isso, que hoje eu estou aqui, né, estou viva graças a Ele, mas para mostrar para as pessoas que existe um limite de vaidade, sabe? Então, foi por causa desse meu excesso de vaidade, de corpo perfeito. E quantas mulheres, quem sabe, não morreram por causa dessa aplicação de hidrogel ou de PMMA? Eu sou uma pessoa pública e veio à tona. Então, assim, eu espero que sirva de exemplo, sabe, Lu? Que essas mulheres parem,
Sabe, não faça, não cometa os mesmos erros que eu cometi, não esperem a morte chegar. E desculpa te perguntar, mas até o ano passado, quando eu te perguntei, você falou, eu faria Faria tudo de novo. Eu me lembro de você Falei, falando isso. Lu, falei, Quer sabe? dizer, você vê como é que é o ser humano, precisa realmente chegar É na dor, no né? fundo do poço. Não, não tem que ser, mas infelizmente, quer ver? Infelizmente. Coloca o trechinho. Eu perguntei, mas você faria de novo? Você falou, faria. Coloca. Lu, quando eu era muito criança, eu sofria bullying por ser muito magrinha. Eu então, na também, minha mas, cabeça, isso na cabeça. era feio ser magra. Entende? O meu Entendi. psicológico não estava preparado, não tinha uma orientação que dissesse, olha, né, existe um padrão de Não, e beleza, também assim. você é muito novinha, você vai crescer, você vai encorpar. Então foi uma coisa até que ninguém te ensinou. Você... Como eu disse, foi muito bom naquele período. Foi ótimo, porque eu acho que se eu não tivesse aquele corpo torneado, eu não conseguiria chegar a ser o sex symbol, a gostosa, a assistente de palco. Foi muito útil, foi. Mas você não Só que pagou um realmente preço alto? hoje o preço foi alto, né? E hoje, Então, analisando, tu disse que aproveitou 5 anos. Esse imediatismo, tu acha que pra ti valeu a pena? Ou tu, de repente, refletiria sobre isso? Eu posso colocar numa balança assim. Eu não sou a melhor pessoa para te falar sobre isso. Você faria de porque eu novo? vou dizer faria, Lu. Você Porque faria? se Tem até hoje uma eu estou pergunta aqui, graças ao início da minha carreira, Será? que foi... Você Lu, acha que foi porque tinha perna? Lu, foi porque era gostosona. Eu nunca seria uma assistente de palco sequinha. Tudo que na vida você planta, você colhe, né, Lu? E eu procurei, Foi na em verdade... agosto. Então, assim, durante um ano eu estava sofrendo com isso. Enquanto estava sendo retirado o produto, podia doer aquela intervenção, mas eu nunca imaginei que eu chegaria à morte, né? E Quando que você se arrependeu mesmo? Quando você entrou e você falou, ferrou. Foi quando eu entrei na UTI, né? Quando eu entrei com a pressão 7x3, que eu não pisava no chão, que eu sou uma pessoa que eu demoro muito para ir ao médico, só se eu realmente estiver com muita dor. E eu disse para minha mãe, eu disse, mãe, pelo amor de Deus, me leva, chama a ambulância. E aí ela viu que realmente estava alguma coisa acontecendo de errado. Meu padrasto me levou no colo, me levou para emergência, eu vomitei toda a emergência do hospital, com a pressão 7x3, então eu já estava com a sepse, que é essa infecção para o sangue. Septicemia. Então, assim, de 2 pessoas, uma morre. Então, na hora o meu rim já parou, eu já fiquei... Aparentemente, eu tinha quase 150 quilos. Eu precisava de 4 técnicas de enfermagem para me movimentar, porque eu estava muito inchada. Então, assim... os próprios médicos que não Você acreditam... se lembra disso ou teve uma hora que você parou de se lembrar? Que hora você entrou assim? Foi assim, quando choque? eu entrei no hospital, eu lembro, né, desse momento que eu entrei vomitando. Aí eu até me recordo que eu acordei em cima de uma maca, daí minha mãe veio e eu tinha visto 2 senhorzinhos sentados ali no corredor. E aí eu disse, mãe, aqueles senhorzinhos sentados no corredor, que dó. E ela, filha, agora você tá precisando mais do que os senhorzinhos, sabe? Então eu lembro daquele momento porque foi muito marcante para mim. Depois eu lembro na hora de ter acordado antes da cirurgia e depois eu apaguei. E acordei 3 dias depois, né? Que eu fiquei em coma. Só que, Lu, nesses 3 dias de coma, assim, eu acho que cada um tem a sua religião, Mas cada um pera, acredita a no que cirurgia, quiser. essa primeira cirurgia, o que aconteceu? Na cirurgia, eles fizeram os cortes para a retirada do hidrogel, porque eu criei o que eles chamam de celulite, que é um vermelhidão. Eu sei, uma coisa horrível. E aí, eles cortaram. Só que assim, o Dr. Pedro, Não cirurgião é celulite plástico... normal, gente. É não, uma celulite, é uma inflamação. É uma inflamação. Que, na realidade, celulite é uma inflamação também, ninguém sabe, mas é uma inflamação. E aí, era um vermelhidão que cobria toda a minha coxa. E então, essa inflamação... Sério pra caramba. Muito sério. Então, assim, o medo deles é que atingisse o músculo. Porque se atingisse o músculo, assim, aí sim houveria risco de amputação das pernas. Nossa. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Eles foram fazendo uma forma de remover essas infecções. Eles fizeram 4 cortes na perna esquerda e 3 cortes na perna direita. E começaram a lavagem por dentro. Então, eles descolaram a minha pele daqui até aqui. Então, tudo isso aqui está descolado, tanto dos 2 lados. E eu fui... E aí eu lembro, Lu, que quando eu apaguei, como eu disse, eu acho que cada um tem a sua religião, mas o que eu passei foi real. Eu estive no juízo final. Era um lugar muito claro, muito limpo. Eu senti a presença de Deus. Eu não o vi, mas eu senti. Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca acreditei muito em Deus. Eu fazia orações. A minha mãe... Há 30 anos frequenta a Igreja Universal.
Então ela sempre orou, ela sempre teve muita fé. E eu sempre fui muito preconceituosa com a igreja, sabe? De dizer, porque a igreja pede dízimo. Então, Nem todas, né? Nem todas. Então, assim, eu falava muito mal da igreja. E hoje eu sou dizimista, sabe? Então é por isso que eu digo, as coisas mudam a partir do momento que você tem o conhecimento. Depois que eu entendi a palavra da Bíblia que diz que 10% do que você ganha tem que voltar para a casa de Deus para que seja feito o evangelho, eu entendi. Só que até então eu julgava muito. E agora tem gente que também te julga, que te critica. Sabe que hoje eu sou uma jogada de marketing. Hoje eu sou mais julgada, Lu, por aceitar Deus. Assim, quando você, que nem no meu caso, eu precisei ver para crer, sabe? Então, assim, eu digo, Deus é tão maravilhoso que Ele me deu essa oportunidade, porque eu não me senti digna do céu, sabe? Eu sabia que ali eu não iria pro céu pelos pecados que eu cometi como ser humano. E eu me arrependo muito, e eu pedi a Ele. Calma, você não ia pro céu? Não, porque você errou, porque você era inocente, você quis ganhar trabalho, você não matou ninguém, como assim? Não, mas eu digo assim, nós seres humanos, nós temos muitos pecados, sabe? E eu acredito que você não comete só não é só os 7 pecados capitais, não matar, não roubar, mas como ser humano, sabe? Na vida, na forma de tratar as pessoas, sabe? A minha busca incessante pela beleza, eu digo por isso, sabe? E eu não me senti digna, eu não queria morrer. E aí eu pensei no meu filho, na minha família, imagina minha mãe me enterrar, sabe, que é uma pessoa maravilhosa, que eu agradeço a Deus todos os dias por ela existir na minha vida, que ficou lá 24 dias comigo, 25 quase de UTI, sabe, nenhum dos meus amigos disse assim, só o Cacau, meu assessor, disse, olha, quer que eu reveze contigo para dormir, mas amigos, ninguém, mas mãe não sai de perto não, sabe, mas ninguém se ofereceu, sabe, para dizer, olha, eu vou dormir com você, sabe, então minha mãe é uma guerreira, uma lutadora, foi meu elo com Deus, foi ela que clamou, pediu, sabe, pediu para que eu voltasse, pediu pela minha vida, sabe? Porque os médicos mesmo disseram, olha mãe, agora só pelo teu Deus mesmo, porque eles não acreditam muito, né? Teve um momento ali que a gente falou, foi. E aí a minha mãe, só que a minha mãe nunca perdeu a fé, ela disse, o Deus que eu sigo é um Deus vivo, e Ele não vai permitir que isso aconteça. E o que a Andressa de hoje falaria para a Andressa de ontem? Olha, Simone, eu acho assim que tudo na vida que a gente faz, eu me arrependo muito pelas minhas atitudes, mas eu acho que tudo é válido porque é um aprendizado. Tudo que eu vivi valeu a pena de uma certa forma porque talvez eu não estivesse aqui hoje. E a gente não tem como mudar o nosso passado. O que eu posso fazer é um novo futuro. Então, assim, se eu tive uma nova oportunidade, eu vou provar com atitudes. Não é chegar aqui para você e dizer, olha, eu mudei, eu vou fazer. É no dia a dia, é no decorrer dos anos, sabe? E essa transformação aconteceu dentro de mim. Eu precisei passar pela dor, eu precisei passar pela morte, eu precisei chegar ao fundo do poço para criar outros valores, sabe? Para ser um novo ser humano, para poder criar o meu filho, que foi o que eu disse, pai, por favor, me deixa criar o meu filho, ele precisa de mim, a minha mãe, o meu irmão, a minha família, as minhas tias, os meus primos, a minha família precisa de mim, sabe? Eu acho que eu posso ter sido sim uma pecadora, mas eu não fui uma pecadora a tanto ponto da minha família, de perder a minha família, sabe, Lu? Porque que nem eu disse assim, a minha vida inteira eu busquei uma condição de vida melhor para eles, sabe? Então, assim... Esqueceu que talvez eles precisassem de você mais do que o dinheiro que você poderia ajudá-los. Exatamente, sabe? Então, não é assim, o dinheiro só, né? Não é o dinheiro só, porque assim, eu busquei os melhores carros, o melhor apartamento, né? Comprei até um macaco, um sagui eu comprei, porque eu queria, porque era sonho, muitos sapatos. E na verdade ficou tudo. Eu tava ali, nua diante de Deus, só com o que eu fui. E aí eu me envergonhei e eu disse, sabe, pai, me dá uma segunda chance, eu vou fazer tudo diferente. E se o Senhor me der essa chance, eu prometo glorificar o teu nome aos 4 cantos do mundo. Porque hoje eu sei que tu existe, sabe? Me perdoa por duvidar, me perdoa por não acreditar que você existe, sabe? E aí ele permitiu. E aí eu voltei do coma. Na noite do que eu voltei, espíritos da morte rondaram a minha cama e a minha mãe é testemunha que ela estava do lado e eu gritava pra ela, eu disse, mãe, a morte tá aqui, ela veio me pegar, mãe. Como ela assim? veio
Lu, juro por Deus, juro pelo meu filho, juro por tudo era que é um mais sonho, sagrado Andressa? do mundo, Você não. gritava? Não era um sonho? Não era sonho, Thiago, era real. Que nem eu digo assim, tem pessoas que não acreditam, eu respeito, né? Mas o que eu vivi, eu não estou contando coisas, estou contando o que eu vivi. Como é que sabe? foi a história? Você via os espíritos da morte? Quando eu voltei do coma, na mesma noite, eu vi espíritos da morte no meu quarto. E eles rondavam, eram barulhos, eram gritos, era medo, era horrível. Nossa, que horror. Era uma sensação de terror. Era como se você estivesse dentro de um filme de terror. Que horror, André. E aí eu gritava pra minha mãe, eu dizia, mãe, por favor, mãe, não deixa eles me levar, sabe? E a minha mãe ali orando e ungindo o quarto. Então, assim, que nem eu digo, cada um tem a sua religião, Coisa cada um intensa isso, hein? tem o seu Deus, cada um, uns acreditam, outros não, mas eu tô contando o que eu vivi. Sabe? O que eu testemunho isso porque eu vivi isso, sabe? Claro. Eu jamais brincaria com Deus ou com a palavra dele. Não, é a sua experiência, ninguém tá aqui E pra a duvidar, minha né? experiência, sabe? Então, assim, Deus é maravilhoso, Ele é vivo, Ele existe. Eu precisei passar por isso pra acreditar. E durante 25 dias eu sofri muito dentro da UTI. Porque eu passei por cirurgias, Lu, de 2 em 2 dias pra lavar. Então, eles escovavam a minha carne por dentro. Então, assim, era uma luta, porque eu já estava debilitada, eu tinha perdido 6 quilos, eu precisei de transfusão de sangue. Pra você ter noção, uma pessoa tem que ter tipo, pra anemia, tem que ter o número 12. Eu estava em número 7. Então, é muito perigoso cair até para uma leucemia, porque cada vez que vai caindo, é muito perigoso. E aí a minha mãe chorando em cima de mim, dizendo, filha, pelo amor de Deus, come. Come porque senão você vai morrer. Você não conseguia comer? E eu não conseguia comer. E os médicos dizendo, olha, Andressa, você só em fevereiro para você levantar dessa cama, porque a infecção tá no seu sangue, tá no seu corpo, tá nas suas pernas, não sei o quê. E aí a mãe, aí foi muito forte, Lu. E aí eu, diante daquele desespero da minha mãe, que ela é uma pessoa muito temente a Deus, e eu não era conhecedora da palavra, apesar de ter sido apresentada na igreja quando pequena, eu nunca segui, porque eu sempre fui preconceituosa, né, com a igreja. E aí, vendo a fé dela, depois de ter estado na presença de Deus, rodeada pelos espíritos da morte, ter a prova daquilo, que aquilo era real, que aquilo existia, eu disse, ô pai. Aí ela saiu e eu disse, ô pai, se tu é vivo, como o senhor me provou, eu quero a minha cura. Eu não admito ficar em cima dessa cama durante 2 meses. Eu não aceito. Se o senhor é vivo, como o senhor diz, como diz que é vivo, a minha cura eu quero em 7 dias. E Lu, dia 24 de dezembro, eu estava curada. Eu estava com o sangue limpo, sabe? Então, assim, eu prometi a ele que iria, sabe, glorificar o nome dele aos 4 cantos do mundo, porque o que eu vivi é muito forte, sabe? A dor que eu senti. Doía muito? Muito, era como se rasgasse, sabe? Eu disse, eu apliquei um verdadeiro veneno no meu corpo. Por isso que eu digo, sabe, meninas, tomem cuidado, isso é uma bomba relógio, é perigoso. Eu vou falar dessa sua conversão, que foi uma coisa muito forte pra você, né? E realmente a gente tá vendo uma outra Andressa. Bem diferente daquela Andressa que eu conhecia um ano atrás. Eu também. Então, vamos falar sobre essa nova mulher. Já que ela se converteu, a gente vai falar sobre isso. Coloca aí. O jeito polêmico e sensual de Andressa Urach ficou para trás. Quem afirma é a própria apresentadora. Após passar por graves problemas de saúde causados pelo hidrogel, ela quer uma nova vida. Em entrevista, fez algumas declarações surpreendentes. Afirmou que irá doar todas as suas roupas curtas e decotadas. Posar nua? Nunca mais. Além disso, contou que se fosse homem, teria vergonha de andar com ela tempos atrás. Um dos motivos de tanta mudança é a fé. Para espanto de muitos, Andressa tornou-se evangélica. Procurar Deus, para ela, pode ser o melhor caminho. Agora, o que é importante é ela ter fé, né? Procurar Deus é sempre um bom caminho. Eu acho que procurar Deus é sempre o melhor caminho, mas talvez não depois de um acontecimento desse. Não sei, mas eu dou toda a força. Se ela tá feliz assim, melhor para ela. Em um vídeo divulgado na internet, é possível ver essa transformação.
Ali eu fiz um batismo por aspersão, porque como eu estou com drenos na perna, né, que eu estou 90%, ainda não estou 100%, que eu estou em processo de recuperação, não podia fazer o mergulho, mas já valia como... Porque assim, o batismo dentro da Igreja Universal, ele perdoa todos os seus pecados, né, conforme a Bíblia, conforme a lei da Bíblia, as palavras da Bíblia. Então, assim... essa minha conversão não é você ser uma beata. Eu respeito as religiões, acho que cada um segue o seu caminho, mas a igreja que hoje eu frequento não me coloca numa prisão. Eu sou livre, sabe? Mas você vai doar o que eu suas roupas? sigo é um Deus vivo. O que eu sigo é Como a assim, fé. um Deus vivo? Me explica. Lu, eu procurei durante 27 anos preencher um vazio dentro de mim que hoje ele está completo. Porque Bom, por causa né? da minha fé, entende? Então ele me preenche. Hoje estar em casa e dizer, pai, muito obrigado pelo meu dia, isso me dá energia. Que maravilha. Eu não me sinto mais sozinha, sabe? Então o batismo foi ali os meus pecados todos perdoados. Claro que Deus já havia me perdoado, porque se Ele me deu essa nova oportunidade... Mas e você se perdoou? Me perdoei, Lu. Acho que assim, perdoei a mim, perdoei a todos aqueles que de uma certa forma me fizeram mal e pedi perdão para muitas pessoas até que eu magoei. Até, inclusive, eu gostaria agora de pedir desculpa até para a própria Bárbara Evans, para a Denise, para todo o pessoal da Fazenda que eu briguei, porque a gente não leva nada dessa vida, Lu. E ali naquele reality show... eu deixei a raiva tomar conta de mim, sabe? Eu bebia, hoje eu não bebo mais, eu não fumo mais, sabe? Na verdade, eu nasci de novo. Hoje eu dou valor ao meu corpo, eu já não vou posar nua, também por causa da minha religião, porque hoje eu sou temente a Deus 2 vezes. Então, assim, são fases. Foi ótimo, foi bom naquele momento da minha vida, sabe? Era um momento onde eu estava vivendo a minha idade. Hoje eu tenho 27 anos, hoje eu sou mãe, tenho que pensar no meu filho. Ele vai fazer 10 anos, sabe? Então, assim, são outros objetivos. As roupas? Ali você fez algumas afirmações interessantes, né? Ela falou que ela teria vergonha de sair... Lu. Com você, se você fosse homem. Porque na verdade, assim, eu acho que o nosso corpo é um templo de Deus. Antes eu idolatrava o meu corpo como um objeto, como uma casca, sabe? Só que, Lu, o que adianta você ser perfeita por fora e feia por dentro? Mas por causa do hidrogel? Ou por tudo? Por tudo, de uma forma geral, sabe? Por comportamento, por excesso de vaidade, por não ter limite, por não ter amor à vida. Sabe? A vida, o respirar. Quando eu acordei daquele tubo que me tiraram, eu não conseguia respirar. Sabe? Aquele desespero. E eu dizia, pai, como é importante respirar, como é importante beber um copo de água, como é bom comer comida, sabe? Como é bom andar, sabe? De pensar que eu poderia ficar sem as pernas ou até estar morta, sabe? E infelizmente eu precisei morrer para isso. As pessoas às vezes não gostam de ouvir a verdade, né, Lu? Até por isso que elas te criticam. Só que, como diz na Bíblia, você não pode apontar. Quando você aponta o dedo, tem 3 voltados para você, né? É verdade. Então, que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Né? Todo mundo erra. Então, realmente, sabe o que acontece, Thiago? Vamos falar um pouco voltado também à religião. Nesses 6 anos, eu procurei outras religiões para preencher esse vazio. Tanto católica, quanto outras evangélicas, quanto religião que mexe com espíritos. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não. Eu vou contar o que eu vivi, respeitando a opinião de cada um, mas o que eu vivi. Eu fiz macumba para ficar rica, eu fiz macumba para ficar famosa. É verdade isso. Eu fiz macumba para tirar marido da mulher. Sabe, então assim... E deu certo? Deu certo tudo. Eu consegui muito dinheiro. Então, peraí, eu calma. Consegui o marido naquela época. Deu. Então, assim, só que nem eu digo assim, Tem uma matéria disso? Peraí, tem um VTzinho. Gente, que loucura isso, Andressa. E ela conta. Coloca aí. Uma coisa a gente não pode falar da Andressa, que ela não fala ela fala a verdade. Ela é verdadeira. Ela fala mesmo. Coloca aí você vai contar. Andressa Urach sempre quis ser famosa.
Em recente entrevista, afirmou que para sair do anonimato fez um pacto com a pombagira e revelou que já se envolveu com homens sem estar apaixonada. Já fiz sexo por interesse, nunca por amor. Não tenho vergonha de contar porque isso faz parte do meu passado. Sempre tive preconceito com homens que não tinham dinheiro e só quis aqueles que me proporcionassem bons jantares e viagens. Então, Lu, e aí durante esses 6 anos, por essa busca que eu queria de fama, de sucesso, eu busquei a religião. E eu acho assim, ao mesmo tempo que, não sei quem acredita, quem não acredita, mas eu fiz um pacto, né, com uma entidade, dizendo que se ela me deixasse, né, rica, e eu iria pagar ela, cada R$1.000 que eu ganhasse, uma champanhe. E também, final de ano, eu pagava 5 mil para festa, 3 mil para sacrifícios de animais, essas coisas muito de religião mesmo, sabe? Você pagava? Pagava com gosto. Eu cheguei quase a pagar um apartamento para religião. E eu realmente consegui, só que eu cheguei a um momento que parecia que eu estava vendendo a minha alma. E quando eu senti isso, eu entrei num desespero, porque eu pensei assim, será que vale a pena? Você achou que você foi cobrada por isso? Você e aí, eu acredito, sabe, que assim, existem dois lados, tá, Lu? O lado real, que todo mundo fala, o hidrogel, não. Mas o hidrogel, ele deu resultado durante 4 anos e eu não tive problema de saúde. Suas pernas a partir do momento que eu neguei a religião e disse eu quero Cristo, eu não quero a macumba, eu não quero nada. Peraí, mas então você já estava se transformando? Há 1 ano eu já estava me transformando. Porque, Lu, eu recebi uma proposta de uma revista masculina para fazer uma exibição. Porque, assim, graças a Deus, tudo na minha vida sempre aconteceu muito grande. Toda nota, tudo que eu faço é boom, sabe? É muito estrondoso. Então, assim, de uma certa forma, para a imprensa, isso traz um retorno muito bom de acessos. Então, eu recebi uma proposta eu precisava de 200 mil para quitar o meu apartamento. Eu recebi uma proposta que daria quase uns 300 mil, fora os acessos. Eu poderia ganhar até muito mais. Que eu ficasse nua e eu ficasse, tipo, quase um sexo pela internet, só que sozinha. E eu neguei. E eu cheguei em casa chorando. Minha mãe também é testemunha disso. Eu disse, mãe, eu não quero isso para mim. Eu sei que se eu fizer isso vai ser um suicídio. Então, assim, de uma certa forma, para quem acredita em espíritos que existe, para mim aquilo, eu estava vendendo a minha alma, sabe? Era como se eu sabia que se eu fizesse, eu iria me matar, eu iria me suicidar, que eu não teria psicológico para aguentar mais isso. Então eu disse, eu não quero mais. E eu comecei a negar, só que assim, eu não tinha religião, porque assim, minha mãe estava lá na Universal, orando por mim e tal. Só que eu disse, não, eu sozinha, meu Deus vai me proteger e nada vai me desamparar e eu vou seguir. Eu tô com Só que sozinha, Só que sozinha é muito difícil você conseguir alimentar a sua fé. Peraí, mas depois de quanto tempo que você negou esse trabalho? Aí durante esse 1 ano, aí que começou a vir o problema de saúde, mas aí você também negou Neguei. Como é que é o nome? Na verdade, magia negra, né? Na verdade, assim... negou isso também. Assim, você não foi mais lá? Não vamos dar nomes, porque algumas pessoas até se ofendem porque é religião e cada um... eu então respeito. Vamos falar magia negra? Estou falando do que eu vivi. Vamos falar então como se fosse magia negra. Fala magia. Magia, batuque, enfim, macumba. Mas essa religião que mexe com espíritos. E você foi lá de novo ou não? E aí, Lu, não. Daí eu me afastei. Disse, não, Deus, me perdoa, eu não quero mais isso. E eu comecei a perder. Porque pra mim, manter aquele padrão de vida que eu tinha, porque era uma cobertura no Rio de Janeiro, um carro importado na garagem, bolsas de 15 mil, aí uma Hermès de 15 mil reais. Ela comprava mesmo? Relógio, sabe? Então, assim... Como eu disse, eu me envolvia, todos os meus namorados eram por interesse, sabe? Então, assim, a minha mente tava... Porque como, assim, quando eu fiz o pacto com essa entidade, ela traz homens casados, ela traz... eu não sei explicar de uma forma que as pessoas homens não se ofendam. Dinheiro que te entendeu? ofereciam esses presentes. Mas você não era apaixonada então, assim, por ninguém? Não, eu não senti amor, era por interesse. E você disse também que você ia doar suas roupas decotadas, quer dizer... na verdade, a nota que eu dei é que talvez eu fosse fazer um brechó das roupas. Até a minha amiga Rebeca, que está vivendo a fase dela agora, né? Rebeca Francis, que foi 4º lugar no Miss Bumbum,
que ela divide apartamento comigo, ela tá na fase dela, de jovem, de aproveitar e de balada, que hoje pra mim isso não faz mais diferença na minha vida, sabe? Hoje eu prefiro outras coisas, eu tenho outras prioridades. Então, assim, ela usa a maior parte e eu tinha vergonha. Se eu fosse homem, eu teria vergonha, porque, na verdade, você não precisa expor o seu corpo para mostrar que você é bonita, sabe? Então, assim, quem tem que ver o teu corpo é o teu marido, o teu namorado, sabe? Não é o mundo. Só que eu não entendia isso, né? sabe? Se você trabalha com claro, isso, mas também não precisa ser um exagero. Mas tem um limite, é que nem eu disse, tudo é um limite, sabe, Lu? É o que te faz bem também, eu ultrapassei os limites, eu nunca tive limites. Então, assim, os meus erros foi no excesso. Porque toda mulher tem que ser vaidosa, toda mulher tem que se cuidar. Só que você tem que ter muito cuidado, porque eu já queria tirar costela, já queria cortar os dedos do pé para diminuir, para calçar menos, para te ver a loucura que eu tava. Realmente, isso é uma loucura. Então, tu imagina, se eu faço isso, quantas pessoas eu influencio a fazer? Acho que ninguém ia tirar o dedo do pé, só você. Será, Lu? Olha, essa também não sei. Essa eu calço 40,5, então tinha que tirar o pé inteiro. Eu calço 39. E os melhores sapatos nunca servem em mim. Então, o 36, 37 era o pé que eu queria. Então, eu vi uma vez na internet, que fora do Brasil tinha. O quê? Tirar o dedo? Todos. Você corta todos os dedos, não, só que você perde o movimento dos dedos. Pra te ver que eu tava tão louca pela perfeição. Não, eu nunca vi falar nisso. Corta todos os dedos? Corta todos os dedos, você tira um dos ossinhos e aí você reduz o dedo e você perde o movimento. Você tava precisando tomar um choque de realidade. Lu, de tudo isso, o que foi mais legal que eu aprendi, que na vida inteira eu procurei buscar preencher esse vazio. Eu ia te falar, você estava procurando uma felicidade que você não estava encontrando. Que eu não estava encontrando. E você estava se mutilando. Hoje eu encontrei, né? Na minha fé. Não quer dizer que porque hoje Deus está comigo, que eu vou andar com uma Bíblia debaixo do braço, pregando para todas as pessoas. Hoje nós estamos falando sobre isso porque vocês estão me perguntando sobre a minha religião. Mas eu não vou chegar pregando a todas as pessoas, até porque nem todos estão preparados para ouvir de Deus e nem querem. Mas você está mais comportada, até a roupa, você pretende agora... Tudo mudou. Na verdade, a transformação aconteceu de dentro para fora, né? Eu acredito que o Espírito Santo, ele tocou na minha vida de uma maneira que transformou tudo, que fez eu me amar, fez eu me aceitar. E eu te digo que hoje eu sou feliz, eu sou completa. Eu não tenho mais aquela depressão, aquela coisa de ficar trancada chorando, procurando alguma coisa. Aí eu ficava triste, eu queria um sapato. Aí eu ficava triste, eu comprava uma roupa. E quando você fica triste agora, o que você faz? Hoje, na verdade, eu não fico mais triste, porque eu tô na presença de Deus o tempo inteiro, sabe? Eu procuro ouvir na internet os salmos da Bíblia, ou Mateus, ou Marcos, porque quem não conhece a palavra não entende como Deus é maravilhoso, como Ele é o Deus do milagre. E aquela pessoa que é fiel a Ele, Deus honra. E Lu, Deus honra. Se eu cheguei aqui até hoje sem Ele, com Ele eu vou arrebentar. Uraki, forte, né? Uma das coisas que você tem falado muita coisa da Bíblia, e uma das coisas da Bíblia é sobre traição. Se fala muito em traição. Num depoimento seu, você falou que se envolveu com muitos homens casados. Como é que isso aconteceu na sua vida? Foram muitos homens casados? Você desfez muitos lares? Olha, Thiago, como eu disse, aquela Andressa morreu, né? Ela faz parte do passado, mas por educação eu vou te responder, até porque faz parte do meu passado. Eu não nego, eu sempre fui uma pessoa muito sincera. Eu acho que todo mundo comete erros. Eu sempre dei a cara a tapa e sempre bati no peito. Sempre falou. E sempre falei. Então, e eu comecei a sentir que o meu corpo estava sendo invadido. Porque a partir do momento que eu não amasse aquela pessoa, como eu vou ficar com ela por interesse? Como se você e aí, estivesse como é que eu ia vendendo o seu bancar corpo? aquilo, aquela vida, sabe? E daí eu comecei a dizer não, perto de uma pessoa que você não não quero. gosta? E comecei a negar tudo isso, sabe? Aí em seguida veio a proposta do reality show da Fazenda. E eu queria, na verdade... Então quando você entrou ali, você já estava meio que... Já estava meio transformando. Mas e você achou que isso acabou, assim, diminuindo o seu fluxo de dinheiro? Sim, né? Que loucura. Eu tive que vender um apartamento que eu tinha na planta, eu tive que vender o meu carro, comprei um mais econômico, eu tive que reduzir toda a minha vida. Já antes de ter o problema? Eu tive dei dois passos para trás para poder dar um para frente. Antes do problema? Antes do problema. Então, aí entrei no reality show e ali eu queria que as pessoas me amassem, só que eu fiz tudo errado, porque eu deixei a raiva, a ira tomar conta de mim e eu bebia.
Então, assim, quem mexe com a entidade sabe que a entidade, ela te influencia, as entidades ruins te influenciam a fazer, a ser mais agressiva. E o vício também já propicia isso, né? Sabe? Quem bebe então, fica mais agressivo, exatamente. Não? Então, assim, Fala mais, infelizmente, né? eu não estava preparada psicologicamente para isso. Aquilo é difícil. É muito difícil, sabe? Então, assim, eu me arrependo muito da pessoa que eu fui ali dentro. Mas como eu disse, a gente não pode mudar o passado. Mas é bom lembrar e manter isso pra você. Pra mim aprender manter a linha. e manter a linha, exatamente. Claro. Você não tem medo que as pessoas não te aceitem agora, né? Porque você fazia aquela mulher mais sensual, que conquistava. Você não tem medo disso? Simone, tu sabe que hoje eu tô sendo muito mais julgada por ser uma pessoa que temente a Deus. Eu digo assim, eu não sigo uma igreja. Eu vou na Universal porque me faz bem, porque eu gosto da palavra. Porque hoje seu também vai onde porque quiser. Porque cada um vai onde se sente bem. E eu quer. sozinha não tenho mais forças, Você tá entende? feliz lá, vai lá. Eu não tenho mais forças pra lutar sozinha. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso dessa energia. É direito seu, cada um vai onde se faz bem. Sabe? Então, assim, porque agora eu vou andar comportada, é porque eu quero, sabe? São valores, eu criei valores que mudou a minha vida. Hoje eu me aceito com o meu cabelo, hoje eu me aceito com a minha unha, sabe? Eu não tenho mais aquela coisa assim, eu preciso provar para as pessoas que eu sou bonita. Mas, Andressa, hoje eu me amo, hoje eu me sinto mais bonita do que antes, Lu. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas a minha pergunta para você, a gente tá vendo, eu tô vendo você aqui e você ainda tá com um dreno na perna, né? Você ainda tá com uma... para quem não sabe, você explica. Na verdade, o que acontece... Levanta pra gente te ver. Tá como, linda, né? Tá bonita mesmo. E puxei a orelha dela, viu, Luciano? Porque ela queria vir de salto alto. O Thiago que não deixou. Porque não pode? Eu queria entrar de saltinho alto. Porque não pode dar salto alto? Na verdade, eu não posso ainda, mas eu queria entrar de saltinho, então né? Não pode. Aí o Thiago disse, não vai colocar não, vai vir de rasteirinha. E aí, Lu, eu tô com um curativo e nessa perna também. Por quê? Porque eu ainda não estou toda assim, cicatrizada por dentro. O fato do... Posso sentar? Claro, claro. Os cortes foram muito profundos. E foi uma agressão muito forte essa lavagem para retirar o produto. Então é como uma lipoaspiração, né? Você descola toda a pele e cria um líquido de cicatrização. Esse líquido de cicatrização, ele tá dentro da minha perna. E ele precisa sair. Porque se ele não sair, ele vai infeccionar. Pode infeccionar. Então é muito melhor eu ter o buraquinho, eu tô com um buraquinho mais ou menos assim, em cada perna. Drenar. Isso, com um caninho que sai para o buraco não fechar, pro líquido sair. Dói isso? Dói, mas eu digo assim, hoje a minha vontade de trabalhar e a minha fé maior do que a minha dor, que é tão pequeno, porque o que eu passei foi tão horrível, que hoje é tudo tão pequeno, sabe? Eu digo assim, não é isso uma me dá dor mais... absurda. Não. Não. Hoje Você... é suportável, é algo que, como eu disse assim, se torna tão E como é que você faz? Você bobo. tem que trocar o curativo no hospital? 3 vezes por dia, não. Eu tenho que ter cuidado, tem que ser com Esterilizar luva, a mão. esterilizar, porque assim, ali aberto. tá aberto, então pode entrar uma bactéria, que foi o que aconteceu a segunda vez. E a outra substância que você ainda tem? Você pensa nisso? Porque você falou, né? É um veneno que eu tenho dentro de mim e a outra não é possível retirar. Exatamente, Simone. PMA. Assim, pra te ver que eu era tão doida. Eu ia falar doida, mas ainda bem que você falou antes. Eu era tão doida, né? Retardada a palavra, que não satisfeita com o líquido, o hidrogel que eu coloquei, como me disseram que ia absorver, eu pensei, já vou colocar um que dure pra sempre, porque a minha perna tá bonita. Então, já vai absorver, eu vou botar um que dure pra sempre. Só que não absorveu o hidrogel. Não tava bom o hidrogel pra você? Não, porque eu achei que ia absorver. E foi caro, Lu, foi quase o valor de um carro, sabe? Porque foi quase 40 mil reais. O quê? Na época. Pra colocar... Pra fazer aquele músculo assim? É. Não. Juro por Deus. E aí, só que assim... Eu não sabia que não podia botar demais. Então, assim, eu achei que ia Você não se informou absorver. antes?
Como? Você não se informou antes, obviamente. Não, porque assim, era novo, o produto era novo no mercado. Como é que você então, chegou? Assim, Você chegou a e minha falou amiga, o quê? Exato. Então, assim, foi no Rio de Janeiro. Uma amiga minha aplicou, ficou perfeito nela. E essa mulher tem muito disso, né? Ai, fica bonito em ti, me indica teu médico que eu vou lá fazer um botox, vou lá fazer não sei o quê. Então, assim, vai muito de indicação, porque deu certo na tua amiga, tu vai lá e faz. E há 5 anos atrás eu fui pro Rio de Janeiro e apliquei. O Thiago é testemunha, né, Thiago? Participei do primeiro Miss Bumbum, a minha perna perfeita, ninguém dizia. Tem foto dela? Coloca a foto. Vídeo, aquele primeiro vídeo que apareceu, tem a foto da... Ninguém dizia que não era... Para de falar isso. Não, Luciano, mas é que você não percebia. Aí é que vem a história. Mas aí depois começou a ficar... Começou a cair, Luciana. Começou a cair e ir pro joelho. E aí não tinha absolutamente nada a ver com aquela Andressa que eu conheci há 3, 4 anos atrás. E as pessoas até comentavam então aqui, né, na TV, tempo não é, começar Thiago? a descer o negócio? Então, durante esse 1 ano que começou a descer, começou a deslocar. Não, aqui você tá mostrando o bumbum, mas e a parte da perna? E aí, começou a deslocar o produto e o produto não absorveu. E ficava muito visível, Lu. Quando a Andressa chegava aqui na TV, a gente até comentava, nossa, mas a perna da Andressa tá estranha, porque tava estranho. Tava estranho. Vamos ver se a gente acha uma outra tava foto. Estranho. Ela ficava muito visível, né, Thiago? Parecia um tumor, sabe? Uma bola, assim. Natural, ferra, né? E aí mas eu me arrependo PMMA. muito. Deixa eu ver se mostra a frente. Coloquei esse PMMA. Esse vídeo, Luciana. Deixa eu ver. Quando ela participou do Miss Bumbum. Por enquanto só tá o bumbum mesmo. E coloquei o PMMA, só que o PMMA não sai, né? E aí os médicos disseram que isso é muito perigoso porque é como um vulcão. Ele tá ali quieto dentro do meu músculo, então a gente não sabe o que pode acontecer. Porque eu não posso, até o médico disse, olha, não toma nenhum anabolizante, nenhum esteroide para não ativar as tuas células, que isso pode se tornar um câncer. Então, só que faltava você tomar alguma coisa agora, né? Não, eu não tomo mais nada. Andressa, é uma outra pessoa, de lente de contato, unha postiça, cabelo comprido, prótese em tudo quanto é lugar. Ah, tô vendo a perna ali, deu pra ver bem. Você viu? Olha. Luciana, parecia bem um músculo mesmo, né? Por um minuto ali. Fica perfeito quando faz. O problema é 1, 2 anos depois. Parece a perna da Sabrina Sato, só que calma. Mas a Sabrina Sato malhada, saudável, aquela perna linda dela, né? Olha aí, Luciana. Olha. Eu entendi. A pessoa quer um processo mais rápido, não quer ir pra academia, aí vai aplicar, né, Andressa? Por isso que a Andressa tá fazendo esse alerta. Porque na Lu, na época que eu queria ser assistente de palco, eu até usei anabolizantes pra conseguir. Só que, na verdade, deu tudo errado, né? Porque minha voz engrossou, encheu de pelo, teve vários efeitos colaterais e eu não consegui a perna. Usei por um bom tempo. Então, assim, a perna não consegui engrossar. Talvez não tivesse e esse líquido genética, engrossou. Né? É porque é a genética de magrinha mesmo. Cada uma tem uma genética. Se você quiser ficar com pernão igual da Sato que eu acabei hoje de eu quero emagrecer. Hoje eu quero menos. Hoje o menos é mais, sabe? Hoje eu sempre achei que menos é mais. Cada um tem a sua beleza. Você não gosta de ver essas imagens? Porque eu vejo que você tá virando... Te incomoda um pouco? É que nem eu digo assim, eu não gosto muito, você acha que é você ali ou é outra pessoa? É outra pessoa. Eu digo, Lu, aquela Andressa, ela morreu mesmo, sabe? Que nem eu digo assim, faz parte sim do meu passado. Tenho orgulho de tudo que eu conquistei. Acho que eu cheguei aqui, né? Foi um degrau de cada vez que eu subi. Pelos meus méritos. Mas... Eu sou outra pessoa hoje, sabe? Então... Andressa, deixa eu te perguntar. Ali, você... Desculpa, eu só tô querendo entender. A perna eu entendi. Aquele negócio aqui, é um músculo que ela fez ali, né? Isso. Mas ali você já tinha injetado o segundo negócio? E mudou o segundo negócio depois que você injetou? Ficou diferente? Não, na verdade, esse segundo negócio ainda não deu nada, né? Não, ele tá ali mas dormindo, assim, você injetou o primeiro, mas ele não o hidrogel, sai. certo? Aí ficou daquele jeito que a gente tá vendo. Isso. Quando você injetou a segunda substância, mudou a aparência? Não, ele só ficou mais durinho aquele local, porque o hidrogel é um gel. E o outro PMMA é mais sólido. Que loucura, é tipo um então plástico. Ele é um plástico. Você é louca, você ele é um plástico dentro do músculo. E ele não sai, só se eu arrancar o meu músculo. Depois então, aquilo foi caindo, sabe, eu vou ter que conviver com isso, sabe? Qual que caiu? Não, o primeiro. O hidrogel, porque aí ficava muito visível quando ela chegava na TV, né, Andressa? Que a perna ficava muito estranha. Apertava, era molengo.
E você nunca tinha pensado em retirar isso antes que desse o problema? Não, porque até então era perfeito. E depois, quando ele começou a cair, começou a doer, aí que eu comecei a retirar com as sessões de lipoaspiração. Mas você eu fiz demorou, 4 né? lipos. Demorou para perceber que estava doendo, né, Urach? Sim, imagina, foi depois de 4 anos que começou a doer. Então... Aliás, 4 anos não é nada, né? É muito pouco tempo. Você é novinha, você tem 27 anos, é isso? Imagina, olha só, você pra tem a vida colocar inteira sua vida em risco, né, a sua vida inteira pela frente. Você colocar uma substância no corpo que depois de 4 anos, que não é nada. Meu filho tá com 4 anos. Passa muito. Gente, como assim? A gente vive 80 anos. Eu conheço pessoas, Lu, que colocou e já deu rejeição na hora. Então, assim, é um veneno, sabe? Agora, peraí, e aí eu me lembro de você falando pra mim, eu não gosto da minha boca porque minha boca é pequena. Então, toda vez que sai, eu vou lá e boto de novo. Toda vez que sai, eu boto de novo. Você falou isso pra mim. O que você colocou na boca? Coloquei várias vezes. Mas O quê? Uma vez, eu fiz acordada. Fiz uma anestesia local no joelho. Lipei o joelho olhando, tirei a gordura do joelho e enxertei na boca. Não, tudo bem, mas eu não tô falando que isso é normal, mas pelo menos a gordura do joelho é tua gordura. Depois eu apliquei o PMMA, apliquei o hidrogel, eu aplicava porque assim, a boca, minha boca absorvia, ela não ficava. Então, eu não era feliz porque meus lábios eram fininhos, eu queria um bocão. Sabe? Só que nem eu disse, era aquela Andressa vazia. Era aquela Andressa que achava que se tivesse aquele bocão ia ser feliz. Era a Andressa sex symbol. Sabe? Mas e agora, quando a boca ficar fininha? Aí eu agradeço a Deus por ter boca. Sabe? Olha. Porque também todo mundo tem uma beleza. Tem gente que tem boca fina é bonito, tem gente que tem boca enorme é feio. Tem boca... A beleza é diferente para todo mundo. Lu, quem tiver que me amar vai ter que me amar do jeito que eu sou. É, isso aí. Mas o problema é você se amar, né? Porque eu tenho certeza que tinha um monte de gente querendo te amar de boca fininha e você não se gostava, né? Exatamente. É por isso que eu digo que essa Andressa é uma outra Andressa. Porque hoje eu me amo, hoje eu sou completa. E no caso dos seios, você pretende mudar os seios? Você tem os seios bem grandes. Não, Lu, eu não pretendo fazer mais nenhum tipo de cirurgia plástica. Eu fiquei com medo, eu não quero morrer. Nunca mais eu quero entrar no hospital. Sabe, nunca mais eu quero colocar minha vida em risco. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não uso qualquer tipo de alucinógeno ou qualquer coisa que me oferecer. Eu não faço nada, sabe, que coloque a minha vida em risco. Hoje eu tenho uma boa alimentação. Eu espero que todo mundo que te veja tome as suas dores, também não use drogas, não fume, não beba, por causa dela. Não precisa você chegar no fundo do poço, já usa o fundo do poço dela. Isso. E ajuda você, não é? Exatamente, Lu. Agora, teve uma outra polêmica interessante, porque durante o tempo que ela esteve internada, as fotos dessa recuperação dolorosa saíram em todos os lugares do mundo. E isso me impressionou muito, porque eu achei interessante. A Andressa, que sempre quis ser famosa, finalmente conseguiu a fama. Saiu na TV Globo, saiu na Rede Record, saiu no Jornal Inglês, mas porque estava com uma ferida horrorosa na perna. Então, olha o preço da fama que, no seu caso, te custa tão caro, né? Agora, e essas fotos? Porque as pessoas falaram que foram vendidas. Nossa, vamos ver se vamos explicar a verdade. Todo mundo quer saber. Coloca aí. Enquanto esteve internada, Andressa Urach se envolveu em uma polêmica. Foram divulgadas algumas fotos em que ela aparecia no hospital durante o tratamento. A reação foi imediata. Muitos acusaram a Andressa de ter vendido as imagens para aparecer. A apresentadora disse que jamais faria isso. Afirma que essas fotos foram comercializadas por alguém de sua própria família. Andressa, quem faria isso com você? Gente, com uma sonda. O que é mais triste é que as pessoas elas acabam tentando me atacar dizendo assim, ela vendeu. Só que ninguém tá vendo o tamanho das feridas, o tamanho do perigo, sabe? Do grau. Que nem eu digo assim, eu perdoo quem fez isso. Saiu de dentro da minha família e eu perdoo porque eu acho que se Deus me perdoou por tudo que eu fiz, quem sou eu para não perdoar, sabe? Eu acho que cada um tem o seu juízo final, cada um tem as suas contas a acertar com Deus. Você prefere não falar quem foi? Eu não gosto de falar sobre isso, até porque machucou muito a minha família. É uma exposição muito grande. Se eu tivesse vendido, Lu, eu te diria, olha, eu realmente vendi, estava precisando de dinheiro, ninguém me ajudou, mas graças a Deus eu fui no hospital público, não precisei, porque se eu tivesse que pagar, graças a Deus eu tive no Conceição. Quanto custaria? 350 mil reais custaria. E eu não precisei gastar a gente tem nada. que dar os parabéns. Eu, mais uma vez, falar para o hospital
pública. A gente, quando é pra falar mal, fala mal. Exatamente, Lu. Então, assim... Mas você não viu a pessoa tirando uma foto? Você tava sem calcinha de sonda. Na verdade, assim, essas fotos, elas eram arquivos meus. Quem tirou as fotos fui eu, a pedido, né, eu pedi para os meus familiares bater a foto. Teve até fotos que eu estava maquiada, porque eu tinha uma técnica de enfermagem, uma pessoa, um anjo de Deus que ia lá para me alegrar, porque era tão difícil ficar dentro daquela UTI, porque aquelas luzes não apagam nunca, né? Então é muito difícil. Você imagina, sem conseguir levantar para ir no banheiro, com as pernas gigantes, inchadas, cheia de corte, cheio de pus, sabe? Eu não conseguia olhar. Então, assim... Com uma sonda. Com uma sonda, mal, magra, já tinha emagrecido mais de 6 quilos, os bracinhos fininhos, pensando, meu Deus, né? Dai-me forças pra suportar isso. E aí ela ia lá e me maquiava. A Daisy foi um anjo da minha vida, sabe? Seus cabelos lá? Ela tirou meu mega, sabe? Eu tava com faixa, ela descosturou, ela fazia trancinha. Então ela cuidou de mim e me deu um pouquinho de alegria, sabe? Aí os médicos diziam, ai, como você tá bonita. Então aquilo, sabe, ai, que bom ouvir, né? Não tô tão mal assim. Então minha autoestima ajudava muito. Mas as fotos... As fotos foram retiradas, eram arquivos meus. Saiu de dentro, né, do meu círculo. Foi uma traição, aconteceu, faz parte do passado. Celular? Na verdade, do meu note, porque veio do meu celular e passou pro meu computador. Então, eram pessoas realmente próximas a mim. Entendi. Mas assim, que nem eu digo assim, ó, que isso sirva de lição. Eu sofri quando aconteceu, eu disse, meu Deus, eu não acredito que o mundo tá vendo isso. E depois eu fiquei pensando assim, pai, que isso então sirva para mostrar para as pessoas a verdade, sabe? A realidade. Para ver o tamanho do perigo. Porque ali ainda estava bonito. Teve muito pior. Tinha... Eu não conseguia olhar. Porque uma vez, nos primeiros dias, eu botei a mão sem querer. E era uma golesma, assim, que eu chorei 2 dias. Sabe? Que na hora a gente pensa 1000 coisas. Até você entender tudo que está acontecendo e dizer por quê, né? Você não sabe? Vê o fundo do poço. E aí, só que daí eu queria viver, eu queria dizer, pai, me ajuda, me dá força, sabe? Mas por eu não que tinha fazer de onde uma foto tirar. naquele momento de tanta fragilidade? Porque ali eu já estava melhor. Ali já estava numa fase muito bonita, sabe? Já estava, tanto que as feridas já estavam bonitas, elas estavam grandes, mas ela não tinha mais pus. Mas ela era recuperação. O pano que estava dentro é para puxar a infecção, então tinha aqueles panos dentro. Então assim, eu registrei isso e tenho elas, né, comigo para mim levar como história. Só que foi exposto, ok, paciência, já aconteceu, não tenho que chorar sobre o leite derramado, não vou culpar ninguém. Você tá maquiada ali, você tá bonitinha assim, eu tô vendo. Então assim, eu já tava bem melhor, tanto que foi uma... Aí eu já tava fechando, então foi todo um processo aí, eu tava com 6 quilos a menos, então assim, eu já tava bem, já tava me recuperando, ali naquela foto o Arthur já foi me visitar, porque a gente protegeu muito ele, né, nos primeiros dias, porque era muito grave. Então, eu não queria que ele me visse debilitada. Então, lá pelo 20º dia, eu já estava quase que 100%. Agora, Andressa, não bastasse tudo isso que você sofreu, no final do ano você decidiu ir à praia. E aí, tudo que você já tinha sofrido, quase morrido, você voltou a sofrer. O que passou na tua cabeça para você sair de quase um leito que você estava no hospital e ir para a praia? Olha, Thiago, eu te digo assim, ó, a gente só aprende errando, né? Então, naquele momento, eu ainda não tinha me convertido, eu ainda não conhecia a palavra de Deus, eu ainda estava me sentindo vazia, eu estava com um pouco de depressão. Por mais que eu agradecesse por estar viva, por ter pernas, eu não estava entendendo o sentido do porquê que estava acontecendo. Por mais, eu disse, poxa, né? Por que eu estou passando por isso? Passa um monte de coisa na cabeça. E aí, eu teimei com a minha mãe. Isso tá na Bíblia, né? Que a gente tem que honrar pai e mãe. E eu teimei com ela. E ela disse, não vai, minha filha. Porque eu já tava bem, eu tava curada. Dia 24 eu ganhei alta, tava curada. Você queria dar uma voltinha? Eu queria dar uma voltinha, queria ir numa festa. E queria ver os meus amigos, e tinha familiares. Então eu queria ir lá passear. Os amigos que não foram lá te visitar, né? Exatamente. E aí, mas eu queria ir. E aí, Lu, não deu 2 horas, eu desembarquei do voo, dei uma passeadinha na praia, a bactéria entrou, e aí a infecção veio forte.
Aí pensa num sofrimento. Aí eu tive medo, porque aí eu andei de cadeira de roda, eu arrastava a minha perna, eu só conseguia sair da cama pro banheiro. Como é que você fez? Você voltou correndo? Não. O que eu fiz? Eu fui pro hospital de lá. E aí lá eles tiraram o pus, drenaram o pus, eu botei uma toalha. Não. Coloquei um saião longo e disse, ó, vou voltar pra Porto Alegre porque lá minha mãe vai me cuidar, porque minha mãe é um anjo de Deus, né? Só ela pra me cuidar. E ela puxou sua orelha, com certeza, né? E aí ela... Mas é mãe, né? É. Mãe que é mãe, tá na boa e tá na ruim. Em E 2 aí horas foi lá me voltou a cuidar. infecção? Questão de 2 horas. Eu desci na praia 2 horas depois da infecção e eu não consegui ir pra lugar nenhum. Tava toda aberta, né? E também areia, né, Luciana? A gente não Mas precisa ser eu não especialista. toquei na areia. Só o fato de estar no local, a bactéria, ela Úmido, vem no né? ar. Ela vem no ar, ela para na pele. Então, assim, a contaminação é muito rápida, ainda mais onde tem muitas pessoas. Eu tava imagino. debilitada, tava, Claro. né, com a imunidade baixa. Imagina, tomando antibiótico. E aí toda a ferrada. bactéria entrou, Deve ter sido aquela erisipela, não é aquilo? Nossa, o pus era tanto, mas tanto que escorria, assim, era nojento. Aí E eu voltou pra lá. olhava assim, eu chorava. Peraí, aí pegou, amarrou a toalha e Aí eu voltou? amarrei uma toalha, botei um monte de fita assim, vim no aeroporto, Não. desci aqui. Sim, não tinha o que fazer, não tinha contado pra minha mãe. Aqui não, lá, né? Lá, tava em Santa Catarina. Aí peguei o voo lá e voltei. Quando eu cheguei, eu pensei, nossa, minha mãe vai ficar matar. louca, vai me matar, né? E aí a minha mãe, tadinha, né? Foi lá, me cuidou. Daí Levou o pro hospital de volta. hospital, na verdade, tava fazendo. O hospital, o Conceição, ele tem um acompanhamento para as pessoas em casa. Entendi. Você ganha alta, porque assim, no meu caso, eu teria que ganhar alta pro quarto. Só que o fato de ser um hospital público, isso a imprensa, na verdade, teria muito acesso. Então, Não foi assim, pro para quarto, minha, foi pra pra minha casa. recuperação seria muito difícil ter muitas pessoas querendo tirar foto comigo, eu com os ferimentos abertos. Então, eles acharam melhor eu ganhar alta para casa. Aí eles te cuidaram em casa, tipo E home eles me care. cuidaram em casa, antibiótico em casa, que é o PAD, né? Que também eles foram incríveis comigo, me cuidando em casa. Então, eu realmente, nessa segunda bactéria, eu sofri. E aí que eu encontrei Deus. Entendi. Porque daí eu comecei a ouvir a Bíblia, entender a palavra. E eu vi que aquilo ali me alimentou. E eu disse, nossa, o segredo da vida tá aqui. Eu procurei a vida inteira e não entendi. Agora essa palavra me alimenta. E é Agora- ela que me dá força todos os dias. Andressa, eu quero dizer que tem um grande amigo seu que mandou um recado pra você, que teve alguém que se preocupou muito com você sabe, né? Coloca aí. Ao mesmo tempo que é fácil falar da Andressa, dessa pessoa que pra mim é muito especial, faz parte da minha carreira. Ela passou por muita coisa nesses últimos meses, junto com a imprensa, junto com a doença dela. Então as pessoas às vezes criticaram muito, né? E ela sofreu muito com isso. Tanto o lado físico quanto o lado emocional dela foram coisas que mudaram bastante com tudo isso. Das poucas pessoas que conhecem ela realmente, é saber que ela é uma pessoa que sempre lutou, que sempre esteve ao lado da família, que é uma família pequena, ao lado do filho. E que se ela conseguiu vencer, se ela tá de volta, é porque ela foi forte. E eu só tenho a agradecer. Eu tô feliz pela tua volta, quero te desejar boa sorte e que esse ano você continue brilhando como todos os outros anos. É isso. É isso aí, Cacau, seu amigo, seu empresário, mas tem mais gente, coloca aí. Quando eu tava lá com ela, teve dias assim bem difíceis. Ela tinha muito corte nas pernas. Eu nunca gostei nem de ver meus filhos tomar injeção, sabe? Eu sempre fui muito de proteger, muito de cuidar. E quando ela tava com aqueles cortes nas pernas, o meu maior medo era que ela visse, sabe? Porque eu sei o quanto ela é vaidosa, mesmo eu dizendo, filha, dá graças a Deus, que Deus salvou a tua vida, que Deus te deu uma chance, mas eu sabia que ela ia ficar triste com aquilo ali, sabe? Então eu sou uma pessoa muito religiosa, eu acredito muito em Deus e eu tentei passar isso tudo pra ela, sabe? Pedi muita força pra Deus também para que me ajudasse a entrar no coraçãozinho dela e mostrar pra ela que aquilo ali seria uma vitória, sabe? Que Deus tinha dado uma chance e que ela tinha que aproveitar isso. Mas teve dias muito difíceis porque ela queria que eu ficasse no quarto, ela não queria que eu saísse e as enfermeiras tinham que trocar os curativos e aquilo ali era muito forte para uma mãe, assim. Não tem ideia, minha vontade era de eu estar ali no lugar dela, sabe?
pedir para que ela ficasse boa e eu tivesse ali, entendeu? Porque mãe nenhuma quer ver o filho sofrendo, mãe nenhuma passa uma vida inteira protegendo, cuidando, dando remédio, cuidando para não ter febre, sabe? De repente tu vê uma menina guerreira, uma menina que se preocupa com a família, que tá sempre correndo, sabe? Então, ali deitada numa cama, sem poder fazer nada, com um tubo para respirar. Nossa, para uma mãe, assim, eu, enfim, só pedi forças, assim, para Deus, sabe? Porque tudo que eu vi lá dentro, que eu passei lá dentro, esses 25 dias foram terríveis, e só Deus mesmo para dar força, porque eu mesmo, como ser humano, não tava aguentando. Minha filha, meu bebê, amor da minha vida. Sabe que a mãe é uma manteiga derretida, né? Então, assim, ó, te amo mais que tudo nessa vida. Agradeço a Deus todos os minutos, todos os segundos da minha vida por tu estar bem hoje, por tu estar viva, sabe? Por tu estar com essa fé toda. E não perca nunca, filha, nunca. Deus é o único pai, nunca abandona a gente. Nunca, de momento nenhum, e tu sabe disso, hoje tu sabe disso, e a mãe tá tão feliz que tu tá bem, que tu tá voltando a trabalhar, e a mãe vai estar lá sempre orando, pedindo, agradecendo, e sempre que tu precisar da tua mãe, a tua mãe vai estar lá, sempre pra tudo, minha filha, nas horas boas, nas horas ruins, sempre. Pode contar com a tua mãezinha sempre. Enquanto a mãezinha estiver viva, a mãezinha tá aqui pra te ajudar, tá? Te amo muito, 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 muito mesmo. Todo o meu coração. E seja feliz agora, né? Como a minha mãe é linda, né, Lu? Essa mãe é de ouro, hein? Mãe de ouro. É uma mãe de ouro. Mas tem mais uma pessoa que não poderia faltar nesses recados. Tá faltando alguém, hein? Coloca aí. Ela é mais de brincar, a gente conversa muito, a gente vai no parque, faz várias coisas. Quando minha mãe ficou longe de mim, eu senti muita falta dela. Sinto muita saudade da minha mãe quando ela viaja. A minha mãe é a melhor mãe do mundo, porque eu amo ela muito. Todo mundo ama. Mãe, te amo muito, 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 muito. Espero que tu melhore. Que fofo! Muito fofo ele! Família abençoada que eu tenho, que Deus me deu. Minha mãe Marisete, meu filho Arthur, meu irmão Vinícius. Sabe, Lu, eu tento... Esse aqui é pra mim de meu presente. filho Arthur e meu irmão Vinícius. Esse aqui você vai dar pra mim de presente? Não, esse é meu nenê, minha vida. Que fofo! Olha a carinha. Ai, que fofo demais. Parabéns, hein, mamãe? Que barra, hein? Que barra. Foi bem difícil, Lu, mas Marisete, agora, graças fala. a Deus, só tem que agradecer e, né, pedir muita vida, muita saúde, porque acho que é só o que importa, né? Mas realmente é só o que importa, né? É. E aí, ó. É isso aí que importa. O irmão maravilhoso também. Nossa, Vinícius, deve ter sido também um perrengue, né? Segurar tudo. Você que ficou com ele também? Sim. Segurou bem. Irmão é pra isso, né? É. Muito fofo. Eles são minha vida, sabe, Lu? Tudo na minha vida, meu trabalho, meu esforço, meu sacrifício sempre foi pra eles, por eles. Então, assim, valeu a pena, no final valeu a pena, sabe? Mas eu agradeço a Deus por ter essa segunda chance de fazer tudo melhor e tudo diferente. E que sirva, sabe, para outras pessoas isso, sabe, Lu? Que não se deixe... se ame, não se deixe passar dos seus limites, sabe? Acredite que Deus é vivo, Ele existe, sabe? Se você não encontrou ainda a tua felicidade, acredite na tua fé, porque ela vai preencher o teu coração. É isso aí, mas eu acho que você falou uma coisa importante, se ame. Quando a gente se ama, a gente acaba amando ao próximo e a todas as pessoas, né? É verdade, Lu. É só Deus mesmo pra proteger a gente desse mundo, né? Nem me fala. E pensa nesse menino lindo, né? O Arthur, que precisa da mamãe. Você precisa da mamãe ou não?
Sim, eu preciso muito. Depois dessa, eu vou para os comerciais. Chama os comerciais para mim, Arthur. Fala assim, vou para os comerciais agora e já volto. Fala assim, vou para os comerciais. Vamos para os comerciais e já voltamos. Olha, eu queria agradecer, mas antes de eu agradecer a família toda que está aqui, eu queria usar as palavras da Andressa como as minhas palavras. Que ela tenha servido de lição para vocês, meninas que estão nos assistindo, e não só, porque é fácil falar, não vou botar hidrogel, mas até pessoas que falam assim, por exemplo, a Luciana Gimenez é magra, eu não vou comer, eu como, gente. Você tem que usar o exemplo de outro, o bom exemplo, não o ruim. Entendeu? Eu acho assim, e usar o ruim de uma forma com aprendizado. Pô, não é legal fazer isso. Então, realmente, é legal você fazer ginástica, saúde, dieta com um médico, com assistência, sabe, pensar na sua vida, porque a vida realmente, o que ela falou aqui, né? É só o que a gente tem. Você acordar todos os dias, poder dar uma caminhada na praia, ver os seus parentes, seus filhos, seu cachorrinho de estimação, seus amigos. O dinheiro fica tudo. Então, a vida é a única coisa que a gente leva. Andressa, obrigada. Quero agradecer a vocês, ao Brasil que orou, aos meus fãs, ao Dr. Júlio, ao hospital e todas as pessoas, a Rede TV, o seu Amilcar, o seu Marcelo, a Dani, a você, a todos da Rede TV. O Brasil todo. E eu fico feliz, porque assim, por pior que tenha sido, hoje eu fico uma pessoa melhor, lisonjeada por esse carinho com as pessoas e me sinto uma pessoa muito melhor. Parabéns, viu? Que você consiga, com esse seu carinho, servir de exemplo para todos nós. Muito obrigada a todos. Cuidado, gente. A saúde é a maior riqueza que o ser humano tem. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, família. Arthur, o nome de rei você tenha, hein? Você tem o nome de rei. Parabéns, seu lindo. Tchau, boa noite. Tchau.